Olá pessoal, meu nome é Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães, sou médica sanitarista e a gente está agradecendo o convite feito pela Kátia, da Educação Ambiental de Americana, para falar sobre um assunto que está preocupando a todo mundo, que é como melhorar a imunidade numa época de pandemia. E também vamos falar de algumas plantas que a gente chama de punk, né? Plantas alimentícias não convencionais, que são de fácil cultivo e a pessoa pode plantar até em vasos nas suas casas, mesmo que não tenha um quintal de terra. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a imunidade, né? Para que serve o sistema imunológico? O sistema imunológico, eu acredito que seja a coisa mais importante que o ser humano tem, porque ele garante o equilíbrio do corpo, principalmente para combater as agressões externas e, neste momento, a maior preocupação em relação a vírus, eventualmente bactérias que surgem como complicações de infecções virais, né? E também é uma defesa interna. Um exemplo que eu cito são as células que se multiplicam de uma forma descontrolada, que é o que inicia e que mantém o câncer. A gente lembra que o ser humano já tem uma defesa inata, nasceu com ela, e seria muito importante a amamentação, né, porque ela influi no sistema imunológico do bebê e futuramente da criança e assim por diante. E tem outra imunidade que a gente chama de imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta do corpo a inúmeros estímulos que vêm ao longo da sua vida. E a gente lembra então que as barreiras de defesa que o organismo tem são físicas, químicas, biológicas, feitas por moléculas, né? E componentes celulares que dão uma resposta imunológica adequada a uma infecção, por exemplo, na questão do vírus. A gente lembra que o assunto que nós vamos falar hoje, ela não previne especificamente aí o coronavírus. Se a pessoa for exposta e se infeccionar, seu organismo vai ter uma resposta imunitária melhor e possivelmente terá menos complicações. Isso tem que ficar bem claro, que nós não vamos passar receita de como evitar a coronavírus. É como fortalecer o sistema imunológico e se porventura nós entrarmos em contato com o coronavírus, teremos o nosso sistema imunológico de prontidão, tá? Esse sistema imunológico, ele precisa de alimentações de qualidade, porque ele tem que reconhecer o agressor, ele precisa ativar reações químicas intracelulares e extracelulares, né? Tem que produzir os anticorpos e e não é só combater, no caso, uma bactéria ou vírus. Quando ela consegue fazer isso, ela tem que remover as células mortas, tanto das células de defesa, como também do próprio vírus ou própria bactéria. Então, ele tem que fazer uma varrição no organismo para que o organismo volte ao estado, né, de homeostase ou de equilíbrio, tá? E também, toda vez que ocorre uma infecção, né, nós estamos vendo a questão do coronavírus, que afeta gravemente o pulmão, né? O sistema imunológico também, ele contribui para a recuperação do organismo após uma infecção. Então, para tudo isso, né, o sistema imunológico, né, tem que estar bem nutrido, né? E aí a gente vai lembrar, né, de uma coisa que vem sendo colocada em congressos atualmente, né, que é o sistema imunológico mediado, né, pela célula do intestino grosso, né? A gente lembra então que o intestino grosso, ele tem inúmeras células, né, que modulam pelo menos em torno de 70% do sistema imunológico.
Mas para isso ele precisa ser alimentado, né? E para essa alimentação ele é muito importante, né? Os legumes, as frutas, principalmente coloridas, de preferência crus, né? E reduzir o aporte de carboidratos processados, né? Farinha de trigo branca, massas, pães, pizzas, bolachas, biscoitos, que são fontes de carboidratos, fonte de energia, mas são muito pobres em nutrientes. Então nós, né, do trigo, nós comemos a parte mais pobre em nutrientes e damos para os animais, né, a casca, o germe do trigo, que é muito mais rico em nutrientes. Então nesse intestino grosso, ele tem uma flora que no adulto, se a gente for verificar dos índios brasileiros, eles têm uma série, cerca de 1000 espécies, né? Além dele modular a imunidade, ele contribui também para o bem-estar, né, da questão do metabolismo, principalmente do açúcar, da gordura, né, e dos carboidratos. E o intestino delgado, embora seja responsável pela absorção da maior parte dos alimentos, ele não tem essa riqueza da flora, né? E a conversa de hoje, né, tem um objetivo de o que nós vamos comer para manter a flora intestinal bem desenvolvida e de prontidão, né, para possíveis invasores. A gente lembra então, quando o quadro é de gripe, resfriado, né, os antibióticos não fazem efeito, não só. E também, ao tomar o antibiótico sem prescrição correta, nós estamos destruindo ou apagando, né, ou matando as bactérias boas da flora intestinal. E dessa forma a gente acaba prejudicando a imunidade. No caso de gripes, né, lembramos ainda que a recomendação atual é que a pessoa faça a ingestão de pelo menos 500 gramas de legumes, frutas, de preferência na maior parte de forma crua, né? E as pesquisas que foram feitas no mundo verificam que a mulher ingere cerca de 30 gramas de legumes e frutas e o homem 25 gramas só. E a gente sugere que a gente comece pelo menos ingerindo 50 gramas desses alimentos nutritivos por dia. A gente acredita que a mudança de hábito alimentar, se nós fizermos uma receita de uma mudança brusca, né, ela dificilmente será aceita. O que nós vamos sugerir hoje é que as pessoas incorporem, né, por exemplo, em relação ao suco, né, em vez de fazer o suco de limão com gengibre, então um suco mais implementado, com adição, que desde seja de flores vermelhas e frutas diversas. E a gente então vai lembrar, tem uma lista de fibras, né? Além esses nutrientes, o que a gente verifica é que existem várias fontes de fibras que não são reconhecidas. Um exemplo que a gente cita é o abacate, né? Outra fruta assim, que tem até nas ruas e nos quintais e nas praças é a amora. Em relação à banana, a banana mais verde, ela tem mais fibra, né? Porque senão essas fibras se transformam em açúcar, em carboidrato, quando ela amadurece. E aí as frutas comuns, como laranja, maçã, a farinha de maracujá, morangos, pera, kiwi, e a gente gostaria de destacar a necessidade de ingestão de sementes quando a gente quer melhorar a imunidade. O que semente fornece? Além de minerais e vitaminas, ele fornece a gordura, são os ácidos graxos essenciais, que são bastante benéficos para o organismo. E para a gente absorver a vitamina, nós precisamos comer gordura. Se você abolir totalmente a gordura
da sua dieta, você pode ter dificuldade de absorver alguns nutrientes, né? Em relação a legumes, né, são diversas, e a gente vai voltar a falar, especificando cada grupo de, de legumes e de verduras. Então, eu gostaria de lembrar que você não ingerindo a fibra, você acentua o processo inflamatório, né, do organismo e produz um envelhecimento precoce, que ninguém quer, né? Também reduz as bactérias boas, né, em número e também em espécie. O que a fibra faz, né? A fibra, ela melhora o funcionamento intestinal, que é uma forma de prevenção, principalmente a câncer do intestino, que tem uma importância aqui no Brasil. E as fibras alimentam as bactérias boas, né? A gente, então, tem fibras solúveis, fibras insolúveis de diversos tipos, né? E lembramos que essas fibras insolúveis, a pessoa fala, para que servem então? Essas fibras, às vezes, arrastam no trato intestinal as toxinas, arrastam gorduras, arrastam produtos que nós, né, ingerimos muitas vezes com presença de pesticidas, né? E ela tem essa função de funcionar como se fosse uma esponja, né, e fazer uma limpeza do intestino. A gente vai falar agora dos alimentos importantes para fortalecer a imunidade. Depois a gente vai mostrar aí nos pratos quais são eles, né? Então, pedimos para privilegiar tudo que folhas verdes. Então, nós vamos falar da bertalha, ora pronobis, da couve, brócolis, o abacate, que já é um fruto. E na questão da imunidade, nós chamamos a atenção, né, para que a pessoa aumente a ingestão de alimentos vermelhos, que pode ser tomate, rabanete, melancia, morango e a romã. Tá? Também, em relação à imunidade, a gente lembra que é muito importante a ingestão de nutrientes brancos e castanhos. O alho, a cebola, o cogumelo, né, cogumelo branco, couve-flor, que é a parte branca aí, e a selga, tá? Também são importantes as frutas e legumes de cor amarela e de cor laranja, que a gente vai então falar uma por uma aqui, tá? Lembramos de algumas verduras que muitas vezes são esquecidas por falta de oferta em supermercado. Elas são encontradas em feiras, né? Então a gente lembra o caso do agrião, da rúcula, né? O repolho, que a gente vai conversar como consumir, né, de uma boa, espinafre, e de muita importância o consumo in natura de sementes. Destacamos então semente de girassol, a semente de linhaça, né, o gergelim, a castanha do Pará, né, alguns cereais como lentilhas, o feijão, né, ervilha seca, feijão preto, e no caso aí do ômega 3, né, alguns peixes como arenque, salmão e cavala, né, e entre as verduras a berdroega, né, e outras sementes como nozes e grão de bico. O que a gente gostaria de chamar a atenção em relação ao manejo, à manipulação dessas verduras e frutas, é que o aquecimento, ele destrói a antioxidantes que todos esses elementos possuem. Então, a recomendação é sempre cozinhar o menos possível em fogo baixo, né, em o menor tempo possível, tá? E de preferência, a grande parte consumir na forma crua, né? E assim aproveita todos os elementos que tem, principalmente o antioxidante, que é fundamental aí na manutenção da imunidade.
A gente vai falar um pouquinho do que tem na mesa em relação, antes de falar das receitas e dos punks, né? Então, o que a gente vai lembrar? O vermelho, que tem a antocianina, antocianitina, né? Na questão da imunidade, é muito importante legumes e verduras brancas que são esquecidas, tá? A gente pode recomendar aqui, principalmente a selga e repolho. Você pode picar ele bem fininho, coloca um pouquinho de sal para murchar. E a gente está sugerindo fazer colocar, e em seguida, numa frigideira, colocar numa panela azeite, alho, semente de gergelim e, se tiver, amêndoas em lascas, né? E espremer essa repolho e a selga cortada em fatias e misturar junto com essas verduras. Dessa forma você consome crua e acrescenta as sementes que, né, são importantes, e hoje em dia se consome muito pouco ômega 3. Existe um risco até de consumir excesso de ômega 6. Por que isso? Porque os óleos que são vendidos e que nós compramos no supermercado, eles têm mais ômega 6. O ômega 3 é instável. Então, para grande produção e para fins econômicos, eles não interessam, né? Então, o que acontece? É necessário, né, para melhorar e fortalecer a imunidade, a presença do ômega 3, né? E para isso é interessante consumir, se não todo dia, de 2 a 3 vezes por semana. Em relação à presença das antocianinas, os antioxidantes, lembramos bastante o que é roxo, desde frutas, repolho, cebola roxa, a berinjela, né? E apresentamos também toda a parte de cor laranja, né? Que tem os carotenos, que são pró-vitamina A, né? Aqui nos rizomas e tubérculos, né? Lembramos para a imunidade a importância de consumo da cúrcuma, né? E em relação a carboidrato, a gente recomenda, né, o consumo de carboidratos que não tenha um índice glicêmico alto. O que é isso? Índice glicêmico alto, traduzindo, seria o seguinte: a pessoa come um doce, todo o açúcar é absorvido imediatamente pelo intestino delgado e todo esse sangue cai na circulação. Aí obriga o pâncreas a produzir alta quantidade de insulina. Aí cai bastante insulina na corrente sanguínea e o açúcar, ele entra dentro da célula. E daí a pouco, a pessoa que acabou de comer o doce, uma massa, ele está com fome de novo, né? E se torna um círculo vicioso. E nós estamos vendo, né, em relação ao coronavírus, que uma das complicações graves surge em paciente diabético. Então, toda essa alteração do metabolismo, ele reduz a imunidade, né, expondo o portador de diabetes a complicações de doenças, especificamente aí no coronavírus, tá? Agora, de fundamental importância, eu gostaria de chamar a atenção, né, todas as verduras verdes, né, que toda a sua composição, desde clorofila, minerais, vitaminas, proteínas, né, eles são de extrema importância para a manutenção da imunidade e para, assim, a gente gostaria de colocar no topo aí da importância todas as frutas e legumes vermelhos, tá? As antocianinas são ricas em antioxidante, além de todo o aporte de vitamina C, né, importante aí para uma boa imunidade, a vitamina A, complexo B, né? E então é importante o consumo variado de frutas, legumes e verduras para manter uma boa imunidade. Antes de iniciar aí como o tema fala também em punk, né, a gente vai falar um pouquinho de algumas punk, né? Na questão da ora pronobis, deixa eu pegar a ora pronobis para mim, por favor. Tá.
na questão do Ora Pro Nobis, né? A gente já foi testemunha de relatos de famílias que moravam em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e durante a seca, né? Mesmo sem pandemia, né? Durante a seca, eles ficaram sem alimentação e a mãe os criou com Ora Pro Nobis. E aí justifica muito bem como eles foram bem criados, né? Chamaram também de carne de pobres, que eu acho um nome terrível isso, né? É ótimo para qualquer pessoa. Ela tem proteínas essenciais, vitaminas e uma série de minerais. E dentro dessas proteínas ele tem um triptofano, que é precursor da serotonina, né? E a serotonina é importante para manter o bem-estar, o bom humor, né? Então, outra descoberta que estão sendo feitas, que é uma planta, as folhas são antinociceptivas. O que significa isso? A pessoa que consome regularmente, ele sente menos dor, né? Isso seria uma propriedade muito interessante, porque, né, é extremamente frequente, né, os portadores de dores crônicas, musculares, articulares, principalmente na terceira idade, né? Então, essa aqui seria o Ora Pro Nobis. A taioba, a gente vai falar da taioba porque é uma verdura de facílimo cultivo, ela desenvolve até em vasos, né? E ela pode, então, nós vamos mostrar, vamos pedir que a pessoa teria que aquecer as folhas e os talos durante 5 minutos a 10 minutos em água fervente antes de refogar ou antes de incorporar em farofas, em tortas, né? Como já tivemos a oportunidade de fazer. Por que isso? A taioba tem ácido oxálico e ela pode irritar as mucosas quando a gente come. Então o aquecimento ele desativa esse ácido, possibilitando o seu consumo com bastante segurança. Ela tem um gosto muito bom, né? Às vezes até melhor que a couve, e é pouco consumida. Então, é uma planta muito consumida em Minas Gerais, no interior do estado de São Paulo, e a gente está aí fazendo um pouco de propaganda. A outra planta que a gente vai falar é a moringa. A moringa não está na mesa, né? Está no quintal, provavelmente vai ser filmada. Ela é considerada uma planta também, consumida no mundo todo, Japão, toda a Ásia, no povo do Mediterrâneo, região do norte da África, né, nos Estados Unidos e na Europa também, vendida a preço de ouro, como a gente pôde verificar, né? E essa é uma planta que vai muito bem no Brasil. As suas folhas são comparáveis em relação à proteína. A Ora Pro Nobis tem proteínas essenciais, tem todas as vitaminas que vocês possam imaginar, da letra A até K, né? Vitamina D, vitamina B, vitamina C. Ela tem um aporte de minerais muito grande, cálcio, ferro, manganês, magnésio, zinco, fósforo, né? E ela pode ser consumida em forma de suco, na forma de salada e misturada com outros preparados, né? Fazendo parte de pão, de torta, de pão de queijo, tudo que possa imaginar. Ele é uma folha que é levemente neutra, então ela aceita a mistura com massas, né? E com sucos e com refogados. Vamos falar também um pouco de uma planta, assim, uma pumpkin, que ela desenvolve muito bem, cresce rapidamente, chamado de bertalha ou espinafre indiano. Aí já dá uma dica que ela é rica em ferro e também rica em proteínas e um aporte de vitaminas, né? Nós vamos preparar hoje, se der certo, né? E se o fogão não negar o fogo, nós vamos fazer um omelete com a bertalha. Tem que colher a bertalha. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte prática, né?
A Kátia já colheu as folhas de azedinha, tá? Azedinha. Hoje nós vamos fazer um omelete, cujo principal nutriente aqui, além do ovo, é a folha da bertalha, conhecido também como espinafre indiano. Então, a gente vai bater o ovo e junto a bertalha picada e acrescentamos um pouco de alho picado, né? Que dá sabor e também é importante para a imunidade. Pega um pouco para mim. Na frigideira Tefal não precisaria colocar o óleo, mas a gente queria chamar a atenção sobre o óleo de coco, né? Que ele é um dos poucos óleos que tolera alta temperatura sem sofrer alteração na sua estrutura química. Então, ele é interessante para fazer pratos e também, no caso aqui, para fazer omelete. Na questão da imunidade, nós acrescentamos nesse omelete, se a pessoa tiver, né, a cúrcuma em pó. Nesse caso do omelete, meia colher de café é suficiente, né? E na questão da cúrcuma, ela tem uma importância muito grande em relação à imunidade, como imunomoduladora, né? E aí enriquece o omelete. Agora, se não tiver a cúrcuma, basta então o ovo e a bertalha. Nós estamos recomendando, né, que os alimentos não sejam feitos a alta temperatura para a conservação dos nutrientes, né? Então, esse omelete, né, é interessante, pode ser servido junto com uma refeição ou no café da manhã, né? E a bertalha pode ser cultivada até em vasos. Então, qualquer pessoa, mesmo morando em apartamento, ela pode cultivar a bertalha e ter essa fonte rica em nutrientes, ferro, proteínas e vitaminas. Ela também pode fazer parte do suco, junto com outras frutas, e a gente sempre recomenda colocar o limão, né, na hora que faz o suco.